Numa semana eletrizante para a geopolítica, a China concilia Arábia Saudita e Irã. É uma união de forças que preocupa muito os Estados Unidos. Fica pior quando vem o Brasil querendo negociar com a China diretamente no yuan, por fora do dólar. Bom, tem vários aspectos aqui nessa notícia. Vamos começar por essa segunda informação. Brasil e China negociando por fora do dólar, para, entre outras coisas, não pagar o preço lá da inflação norte-americana, né? Nos Estados Unidos, a galera tá puta, porque se o mundo comercializar fora do dólar, os Estados Unidos não pode aplicar sanção econômica a ninguém, né? Já vamos explicar isso. Quem está coordenando o movimento lá nos Estados Unidos é um cara chamado Marco Rubio, senador conservador lá. Vamos ver. Senator Marco Rubio. Senator, how are you? Na Fox News, o senador conservador vai ser aplaudido mesmo, né? Ninguém está surpreso. They have been ramping up their military now for over a decade, and now they increased their defense budget another 7.6%. Então ele já começa aí, o apresentador falando do problema da China, que também está aumentando o gasto do militar. Well, it's not against Belgium or Luxembourg. Look, I think the bottom line is we're in a conflict, and I think we have to start talking about it that way. Estamos num conflito e precisamos começar a falar desse jeito. A lot of time, most of the people are up here now don't remember. I was very young, obviously, at the end of the Cold War, but it's been about 30 A maioria das pessoas não lembra. Eu mesmo era muito jovem ao final da Guerra Fria. years since there was another superpower on the earth that was in conflict with the United States, and we are. Como havia uma outra superpotência no mundo, essa superpotência naturalmente estava em conflito com os Estados Unidos. Back in that place, and we need to stop pretending like E agora a gente voltou para esse lugar e tem que that's not parar the de case. Now, I fingir. hope it's never an armed conflict, E a gente tem que parar de fingir que não é o caso, né? Espero que não seja um conflito armado, but it's a conflict at mas é um conflito. every level you can imagine. É um conflito em todos os níveis que você And I imaginar. think, look, we have a couple problems. Number one, the White House, the Biden administration is filled with a bunch of traditional, conventional political figures that grew up over the last 20 years talking about cooperating with China. We saw how that worked out. Daí ele começa a reclamar ali porque a gestão Biden tá cheia de gente que é tradicional na lida das relações internacionais e fala em cooperar com a China. Ele não quer cooperação, ó. took all of our jobs, they took all of our factories, they got rich. Mas, por que ele não quer cooperação? Porque a China roubou os trabalhos, roubou os empregos. Então é um discurso para colocar o cidadão estadunidense contra o cidadão chinês. É isso que o cara está falando ali. É um conflito. Então vamos brigar. Essa é a proposta do republicano Marco Rubio. got poorer, their middle class grew, our middle class shrunk. They A classe média da China aumentou, a classe média dos Estados Unidos diminuiu. Mas aí também você veja o que vocês estão fazendo aí. make things and we don't. That was, and so, but I think the other problem we have, and you've alluded to this, is these guys in China, they watch TV. I mean, they watch TV broadcasts of what's happening in America. And I hate saying this because I don't want to encourage our enemies, but you turn on the TV and you watch Joe Biden speak on any. Daí ele começa a reclamar ali, diz que a China também assiste TV e é perigoso, porque na TV eles veem o Biden. Topic on any day that does not inspire respect or apprehension on the part of our adversaries. They're probably E a figura do Biden não provoca apreensão nos adversários. Quer dizer, ninguém respeita o Biden, diz o republicano, que é adversário lá do Biden, né? saying now's the time to strike, guys. Well, they definitely are doing that. And look at this new alliance that is emerging. I call it a new axis of Agora vem a nossa parte. Veja essa nova aliança que está surgindo. evil. I mean, you got Russia, you got China. Now they bring in the Iranians. They brought Veja essa aliança que está surgindo. Você tem Rússia, você tem China, agora trouxeram os iranianos a deal with Saudi Arabia. Now they're e mais um acordo com a Arábia Saudita. brokering another deal with Saudi Arabia and Syria. And they're telling Kevin McCarthy not to meet with an allied leader. And then what are the consequences for the balloon spying? What are the consequences for taking out an American drone like Putin did? Agora já traz essas versões de guerra que são diferentes de cobertura para cobertura. Está perguntando aí quem é que vai assumir responsabilidade pelo balão chinês. Lembra o balão? Olha lá. Agora vem a nossa parte que eu mencionei. Olha lá. Ó. Começa a falar das parcerias chinesas e o Brasil vai ser mencionado. Today, Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us, cut a trade deal with China. They're going to, from now on, do trade in their own currencies, get right around the dollar.
Olha lá a reclamação dele. Ó. O Brasil, o maior país ao nosso sul, fechou um acordo com a China e vão fazer comércio nas moedas deles, desviando do dólar. They're creating a secondary economy in the world totally Estão criando uma economia secundária no mundo, independent of the United States. We won't completamente independente dos Estados Unidos. Olha, esse aí é o discurso do Marco Rubio. Obviamente, um senador republicano deles lá não vai gostar disso, não quer ver o Brasil negociando por fora do dólar, né? E a reação dele é aquela ali, você viu, né? De conflito, né? Então, se o Brasil colar com a China, o Brasil também é um inimigo, de acordo com aquele republicano. É para ali que essa conversa vai, né? E ele mencionou a China trabalhando em conjunto com a Arábia Saudita. Vamos começar por aí? Talvez você não saiba, mas a China, nas últimas décadas, ela desenvolveu um grande know-how aí no setor ferroviário. Tem uma revolução na China com quilômetros e quilômetros e quilômetros de TGV. Pode chamar... Trem-bala, pô. TGV é francês. Trem de grande vitesse, né? Train de grande vitesse. E aí, olha lá, eles estão fazendo isso em boa parte dos países parceiros. Empresta dinheiro e leva as empreiteiras, leva o know-how. Olha lá. Então isso aí é na Arábia Saudita, cara. A ferrovia que liga Meca a Medina, entendeu? Feita nessa parceria com a China na Arábia Saudita. Você acredita que nos lugares mais pobres do mundo você já tem ferrovia trazida pela China, trem de grande velocidade, trem-bala? É verdade, cara. No leste da África. Os caras estão construindo trem-bala, velho. E o Brasil aí, tadinho, voando de avião entre Rio e São Paulo, que é uma coisa assim que do ponto de vista da eficiência, né, e da energia não faz sentido nenhum. Enfim, mostrei para vocês a parceria da China com a Arábia Saudita, já vem de longa data, né? A Arábia Saudita está se dando bem com essa amizade, e aí a China vai lá e fala assim, Arábia Saudita, eu tenho um outro amigo aqui do seu lado, que é o Irã. Bem, vamos conversar, e o resultado é esses 10 segundos que mudam o mundo, ó. Isso aí é uma mudança de paradigma fodida. Ó. É a China vaticinando que a partir daqui não tem muito como Estados Unidos e Israel reinarem sozinhos naquele espaço. É uma imagem fortíssima. É a China conciliando Irã e Arábia Saudita. Muito bem. E todos os envolvidos nessa história, né, aceitam colocar a China nesse papel de a grande conciliadora. Né? Tanto o Irã quanto a Arábia Saudita aceitam selar essa paz na China, né, com o chanceler chinês. Vamos para o Pedro Daher, faz um conteúdo tão bom de geopolítica lá no TikTok, acho que ele vai explicar essa história melhor do que eu. Good morning, world. Como é bom ser eu. Hey! Vocês dois aí, que aperto de mão é esses? O que vocês estão tramando dessa vez? Ah, nada demais. Apenas voltei minhas relações diplomáticas com o Irã. Sim, tivemos muitos conflitos desde 2016, mas graças à China finalmente conseguimos voltar a conversar. What? China? 你好，士哥。 Não me venha com esse seu cumprimento comunista! Como você fez isto? Como você fez esses dois se unirem novamente? Ah, nada demais. Apenas sentamos num boteco e rachamos um litrão com porção de batata frita. What? Aprendeu comigo aí, ó. Realmente é tática infalível de paz mundial. Bom, neste caso não tem por que eu ficar bravo. É muito importante que restauremos a paz no Oriente Médio, assim como eu também ajudei. Mashallah. Bom, o que importa é que eu ainda tenho contrato com Saudi Arabia. Todo seu petróleo só pode ser vendido se for em dólar. Na verdade, eu fiz novo acordo com China e agora eu só vendo petróleo em yuan chinês. Oh, really? That's wonderful! Eu apenas achava que nós tínhamos um certo acordo Nixon desde 1974, Saudi Arabia. Sim, mas é que China ofereceu coisas melhores e você, bom,
você é você. Yeah, claro, no problem. É apenas um país a menos para o dólar. Pô, eu também, viu? Parei total com essa coisa de dólar. Agora é só yuan chinês. Oh! Brasil também está abandonando o dólar. Como eu estou feliz. Bom, se você não se importa com isso, então não vai se importar do que está acontecendo na África. África? O que você está... Oh my God! Eu acho engraçado, nos Estados Unidos o pessoal chama, a revista Foreign Policy, por exemplo, chama a política chinesa para a África de neocolonialismo, com muita frequência, né? Não vou comentar. Tá aí o resumo do Pedro Daher. Aí eu queria só mostrar uma última coisa para vocês aqui, que é o Estadão, né, cara? Porque você fica me ouvindo falar aqui sobre uma mudança de paradigma, e aí você fala, pô, esse aí é o doidão do YouTube, de repente o cara tá exagerando. Mas não, porque a nossa pegada aqui, ela pode ser mais leve, mas não é muito diferente da percepção da mídia hegemônica dessa vez, cara. Olha lá, ó, o Lorival Santana no Estadão. Acordo diplomático chinês marca fracasso dos Estados Unidos do Oriente Médio. Leia a coluna de Lorival Santana. Então, assim, deixa eu explicar uma coisa para você, com muita sinceridade, com muito respeito pela sua audiência, porque eu dependo dela, né? Obviamente que temos críticas à maneira como os Estados Unidos encaminhou sua relação com o seu quintal ao sul, né? Do golpe de 64, a presença mal explicada da CIA no país, a espionagem vinda em idos de 2012 contra a Petrobras. Nada disso nos agrada. Então temos sim nossa dose aqui de gringofobia, é fato. Só que essa percepção que está no Lorival Santana, ela não precisa da minha visão de mundo, dos meus preceitos, entendeu? Para ser validada. Isso aqui me parece uma realidade muito objetiva, meu amigo Anderson. Muito objetiva. Me parece aqui a perda de uma hegemonia. Primeiro que aquele barbudo lá, o tal do Marx, tinha falado, né? Que existe uma autodestruição desse modelo que eles mesmos criaram, né? E, coincidentemente, estava passando de bobeira e vi trechos daquele filme Senhor das Armas, né? Que dialoga muito com essa ideia dos Estados Unidos de ser o grande poderio dele estar em todas as pontas. É ele que faz a guerra, é ele que vende arma, ele vende o medicamento, ele está em todas as pontas. Só que o que aconteceu, como todo império, e a história está aí para mostrar, chega um momento que ele não se sustenta e uma outra nação vai cumprir esse papel, né? E essa outra nação está se mostrando e veio a passos largos para ser a China, para estar nesse lugar. E é lógico que com o egocentrismo de um país que criou os super-heróis com uma bandeira norte-americana no peito para falar que eles são o caminho, a luz e a verdade do mundo, devem estar loucos da vida. E quando o Estadão fala eles fracassaram, na verdade, eu não sei se a palavra é fracassar, porque a gente não fala no Brasil que existe um projeto de país para que tenha o que a gente vê, também é um projeto dos Estados Unidos para o mundo, né? O caos lá no Oriente Médio, no Brasil, na Índia, na África, na Rússia, sempre foi benéfico para o crescimento dos Estados Unidos. Eu já falei em outros cortes aqui, os Estados Unidos, inacreditavelmente, a própria população, ela valida governos que criam guerra. Né? Eles vivem brincando de War, de Call of Duty, né? Jogo de tiro. Então, os Estados Unidos está vendo como esse mapa do War dele está mudando. Essa que é a real. E o Império, Álvaro, eu vou ser bem sincero, a gente, quando vê a história, por mais que venha, a China é mais alinhada a nós, porque tem um discurso que vem do comunismo, mas Império é Império também. E um bom que o Lula entende isso, né? Porque Império é Império. Quem chega a reinar nunca reina só com flores. Então, eu acredito que é um outro momento também para a gente ficar sempre com, como diz os mais velhos, com as barbas de molho. Por mais que tenha um alinhamento histórico progressista ou a China, mas o capitalismo e o dinheiro têm a sua própria dinâmica, né? Mas, a princípio,
essa imagem é uma imagem muito forte e dialoga muito com o que eu chamo de, não de fracasso dos Estados Unidos, mas de, olha, gente, o valentão da escola está deixando de lado porque os mais fracos, entre aspas, estão criando a sua turma, que eu espero que seja desse nível. Seria muito bom para o mundo, ao invés de ter um império chinês, que possa ser um conglomerado ali do BRICS forte, tomando conta das suas coisas, como o fortalecimento do Mercosul aqui, nesse nível, eu gostaria de fosse agrupamentos de países, né? E estudando um pouco ali a China, que eu também estou fazendo igual a Dilma, tem muita coisa acontecendo ali no Oriente Médio também, na China, na Índia principalmente, que é muito legal, e eu torço que seja um agrupamento, e não só um império chinês tomando conta de tudo. Mas eu adoro ver o norte-americano com a bochecha vermelha de raiva, porque eles não estão conseguindo criar esse quintal, né? Que eles sempre tiveram quintais, né? Na ditadura militar, que foi um dos quintais deles.